O Papo de Redação hoje fala sobre a aposentadoria. Vamos falar qual a importância de fazer o pagamento ao INSS, o recolhimento ao INSS. Qual é a importância de você fazer o recolhimento, de você fazer o pagamento ao INSS? Doutor Hilário, prazer recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Gostaria que o senhor falasse se é mesmo importante a gente fazer o recolhimento, fazer o pagamento ao INSS e quais as importâncias desse recolhimento. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos que pensar inicialmente que o sistema previdenciário é um sistema contributivo, ou seja, somente quem paga contribuição é que tem direitos na Previdência Social. Então, se você exerce alguma atividade profissional, automaticamente você é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Isso significa que quando você contribui, você passa a ter direitos. Se você não contribui, você então não tem direitos. De uma forma ou de outra, as pessoas têm que contribuir. Quando você é empregado, automaticamente a contribuição é descontada do seu salário. Então, essa preocupação do trabalhador empregado, ela é menor, já que existe o desconto automático à contribuição previdenciária. O que nós percebemos é que as piores aposentadorias estão justamente aquelas pessoas que ganham mais. Aquelas pessoas que exercem alguma atividade profissional, o empresário, o comerciante, o industrial, né? O profissional liberal, né? O médico, o advogado, o dentista. Porque como tem que fazer a contribuição, automaticamente essas pessoas deixam de fazer ou fazem com valores menores. E isso repercute diretamente na redução do valor dos benefícios. Então, resumindo, para quem é empregado, a contribuição já é feita em razão do desconto das contribuições previdenciárias no Olerite. Para quem não é empregado, essa contribuição tem que ser feita. Tanto um como o outro devem se preocupar, não só com a contribuição, mas também quanto será o benefício, quando você vai se aposentar, justamente fazer um planejamento. E esse planejamento é importante porque você tem que saber se seu padrão de vida será ou não mantido quando dá a aposentadoria. Então é importante que se faça esse planejamento desde já. Doutor, existem várias formas de aposentadoria? E se existe, quais são elas? Existem. Olha, na Previdência Social nós temos dois tipos, ou melhor, duas linhas de aposentadorias. Os benefícios de risco e os benefícios programáveis. Os benefícios de risco, como são aqueles que acontecem sistematicamente, sem a sua vontade, como, por exemplo, acidente de trabalho, benefício por incapacidade, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, a pensão por morte e o auxílio-reclusão. Por outro lado, existem os benefícios programáveis, que são praticamente três: a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e a aposentadoria por idade. A diferença entre esses dois benefícios é que o benefício de risco e o benefício programável, esses últimos são, como o nome diz, programáveis. Logo, você pode saber quanto vai contribuir justamente para poder fazer um planejamento antecipado. Agora, se as suas contribuições não forem muito boas, automaticamente seu benefício irá ter um valor também reduzido. Então é importante que você faça a contribuição no máximo que você pode pagar. Mas preste atenção, antes de saber se você deve pagar esse máximo ou não, você deve ter conhecimento de quando você irá se aposentar. Isso é muito importante. E as pessoas se esquecem disso ao fazer um planejamento. Doutor, como que é feito o cálculo da aposentadoria? De repente, o senhor está dizendo, a pessoa vai pagar o máximo e vai se aposentar, exemplo, 2012. Como que é feito esse cálculo para que o INSS possa chegar à seguinte conclusão? Olha, você vai receber X valor. Como que é feito esse cálculo? Essa pergunta é muito importante porque nós percebemos que existe uma falta de informação nesse sentido. E essa falta de informação, ela acontece tanto no órgão público, no próprio INSS, como também em outros escritórios, advocacia, contabilidade, as pessoas que trabalham na área de previdência. É o seguinte, até 1999, a aposentadoria era calculada com base nos 3 últimos anos. Ou seja, você podia pagar contribuições baixas durante sua vida toda e nos últimos 3 anos, com contribuições altas, você tinha um benefício saudável. Mas de 99 para cá, essa regra mudou. E é muito importante nós esclarecermos isso, porque as pessoas ainda acham que podem fazer um planejamento de aposentadoria próximo da data do benefício. Isso não é verdade. Quem se aposenta, por exemplo, em 2012... vai ter o benefício calculado com base nas contribuições de 1994, que é o Plano de Estabilização Econômica, até 2012. Quem se aposentar em 2015 serão as contribuições de 94 a 2015. Quem se aposentar em 2020 será de 94 a 2020, ou seja,
sempre parte de 1994, do mês de julho de 94. Aí é feita uma média. Até a data que vai se aposentar. Aí é feita uma média. Nesta média, você pode excluir 20% das menores contribuições. Um período que você ficou desempregado, um período que você trabalhou ganhando menos, ou aquelas contribuições do começo da carreira, ou até mesmo do fim, de qualquer período. E esta média é que vai definir o valor da sua aposentadoria. É importante que as pessoas façam um planejamento atual para saber qual é a sua média salarial, para saber se vale a pena ou não aumentar ou até mesmo diminuir essas contribuições, já que as pessoas que estão próximas da aposentadoria, se reduzirem as contribuições, lembra que eu disse? 20% serão excluídas. Se as próximas contribuições forem excluídas, você vai manter a sua média, manter o valor do benefício, pagando menos contribuições para o INSS. Quer dizer, deixa de jogar dinheiro fora. Exatamente, esse é o grande detalhe, né? Porque as pessoas... Mas para tudo isso tem que ter um planejamento. Não tem como você fazer um cálculo, não tem como você falar quanto será a sua aposentadoria, sem antes você fazer um cálculo para saber qual seria hoje o valor do benefício. Quem é que faz isso para o contribuinte? Olha, nós indicamos aqui na região, a gente indica uma empresa no qual nós somos consultores dela, chamada Aposente Fácil. Essa empresa ela tem um serviço chamado Diagnóstico Previdenciário. Nesse diagnóstico previdenciário, ela busca todas as informações que tem no INSS quanto aos salários de toda a sua vida profissional, principalmente desde 90 até hoje, e acha o valor atual da sua aposentadoria e mais. Já te fala quando você irá se aposentar e aí a partir deste momento nós recebemos esse material e aí não só o meu escritório, como escritórios de outros advogados também recebem esse material, já que essa empresa trabalha para várias empresas, vários escritórios, e com esse diagnóstico previdenciário o advogado ou o especialista em previdência está apto para poder te fazer um planejamento de como você então irá contribuir daqui para frente, já que você terá um diagnóstico de qual a situação atual. Agora, para mim melhorar a minha aposentadoria, de repente eu pago sobre 3 salários no INSS e quero melhorar, quero ter uma tranquilidade no futuro. Para fazer essa melhoria ou para aumentar essa renda futura de recebimento, o que eu posso fazer? É bom a gente lembrar que na Previdência existe um teto. Ninguém se aposenta com mais do que contribui. A contribuição máxima hoje é R$ 3.916,20, ou seja, nenhuma contribuição pode ser feita além disso. Se está fazendo contribuição além disso, você deve restituir, porque ela não servirá para o cálculo do benefício. Então, significa que as pessoas não se aposentarão com mais do que esses R$ 3.916,20. Então, primeiro, você tem que saber se este valor está dentro do seu orçamento. Se tiver, você então vai contribuir com esses valores. Como disse, antes faça um diagnóstico. E você poderá aumentar essas contribuições pagando, mesmo quem é empregado, pagando uma contribuição alternativa e quem não é empregado, aumentando os valores das próprias contribuições. A partir do momento em que você tem esses valores, essas informações, você então vai se verificar se este valor que você terá de aposentadoria não representar o padrão de vida que você quer ter quando parar de trabalhar ou quando ter sua aposentadoria, aí você pode fazer uma previdência complementar. Como o próprio nome diz, ela complementa a contribuição previdenciária. Mas aí é uma contribuição privada. Exatamente, contribuição privada. Como é que funciona essa contribuição privada? A pessoa faz um plano de previdência, aí leva em consideração qual é o perfil que ela quer investir. Existem 3 tipos de perfis. Tem o moderado, tem o agressivo e tem o conservador, dependendo daquilo que você quer fazer. E também existem alguns planos de previdência diferentes, é o VGBL e o PGBL, dependendo daquilo, da sua receita, da forma que você faz a sua declaração no imposto de renda, você pode ter o melhor plano para poder fazer a complementação da sua previdência do INSS ou para quem é servidor público do Instituto Próprio de Previdência. Agora, em relação a essa contribuição privada, essa aposentadoria privada, aí não tem limite de valores? Não tem limite de valores. A previdência privada, você estabelece, você faz o seu plano, existem modalidades completamente diferentes de benefício. Porque, diferentemente do setor público, onde você tem os benefícios previamente definidos, em um valor mínimo e máximo de contribuição, valor mínimo e máximo de benefício, na previdência privada não. Você define quando você quer receber e você define qual o valor que você irá receber. Por isso, você vai ter que fazer a contribuição respectiva para ter essa renda. Nós estamos entrevistando o Dr. Hilário Bock Júnior, especialista em aposentadoria. Especialista nessa área, pode nos falar o seguinte: doutor, eu tenho uma contribuição privada.
há 10 anos eu venho pagando, mas não quero pagar mais. Não aguento mais a pagar. Parei de pagar. Como que eu vou restituir esse valor ou como isso vai ficar para o futuro da minha vida? A contribuição privada, como eu disse, ela é um plano individual. Você faz o que você quiser com ele, né? Você pode, por exemplo, se você quiser trocar de plano, existe um negócio chamado portabilidade. Você pode portar todas as suas contribuições de uma entidade de previdência complementar para outra a hora que você quiser, sem o pagamento de nenhum tributo. Você pode resgatar essas contribuições caso você não queira mais continuar pagando. Olha, não quero pagar, eu estou vendo que isso não vai resolver meu problema, ou preciso desse dinheiro para investir no meu negócio, ou desse dinheiro para fazer um outro planejamento, comprar um imóvel, enfim, não tem problema algum. Você pode fazer o resgate automático de todas as contribuições que você tem numa previdência complementar. Isso não é possível no setor público, mas na complementar, sim. E você pode ou continuar pagando e transformar isso em renda. Então você escolhe quando você vai querer a renda. E o importante de transformar isso em renda é que você tem vários tipos de benefícios também. Você pode fazer um benefício vitalício para você, você pode fazer um benefício temporário para você recebendo valores maiores e você pode fazer inclusive um benefício que passe de você para os seus dependentes. E os dependentes na previdência privada não são aqueles mesmos do INSS. Você pode incluir quem você quiser, porque é um plano privado seu. Então você pode colocar o vizinho como beneficiário do sistema, você pode colocar o amigo, pode colocar a mãe, o pai, enfim, qualquer pessoa. Na previdência pública não, já existe uma linha de quem são os dependentes, que são os cônjuges, os companheiros homo e heterossexuais e os filhos menores de 21 anos, os pais e os irmãos. Fora desses, não há como você incluir nenhum, diferentemente da privada. E o senhor lança a segunda edição de um livro aqui que chama Quero Me Aposentar, o caminho certo para a sua aposentadoria. Exatamente. Esse livro é um livro interessante porque eu tinha já a publicação de 2 livros jurídicos e esses livros eram destinados para profissionais da área. E aí veio o desafio de nós fazermos um livro com leitura simples para que o pessoal pudesse ler. As pessoas que não têm conhecimento técnico, jurídico e nem previdenciário pudessem ter como uma cartilha, dicas de como programar a sua aposentadoria. E esse livro, esse desafio foi interessante porque nós colocamos ele dentro de um site, para que as pessoas possam interagir, fazer cálculo de tempo de serviço, fazer programação, planejamento de simulações de aposentadoria. Então esse livro ele está disponível apenas por intermédio da empresa Aposente Fácil, que tem um site chamado www.queromeaposentar.com.br, que é o próprio nome do livro, Quero Me Aposentar. E o senhor coloca as regrinhas aqui. Sim, aí a gente tem as regras em que as pessoas podem fazer o planejamento, as aposentadorias, quais são os benefícios, como elas podem calcular o tempo de serviço. E as pessoas podem acessar o site e inclusive ter um simulador para te falar quanto tempo de serviço você tem e você pode obter também informações de quando você vai se aposentar. Uma pessoa que nunca recolheu o INSS, ela consegue, pela idade, uma aposentadoria? Essa pergunta é interessante, né? Porque nós percebemos que as pessoas chegam muito tarde, né? Foi feita uma pesquisa e o brasileiro ele se preocupa com a aposentadoria a partir dos 35 anos, entre 35 e 45 anos, o que é tarde, mas também não é tão tarde a ponto de você não ter, por exemplo, uma aposentadoria por idade. E nesse livro, por exemplo, Não Quero Me Aposentar, a gente dá uma dica interessante, eu vou dar aqui para você entender como que é importante a gente conhecer essas regras. Olha só, uma mulher que tem 45 anos de idade e nunca contribuiu nada para a Previdência Social, zero, não pagou nada. Se ela começar a pagar com 45 anos de idade, ela terá uma aposentadoria aos 60 anos de idade, que é a aposentadoria por idade, porque a lei exige uma carência mínima de 15 anos. Ou seja, se ela começar com 45 mais 15, ela terá então a aposentadoria com 60 anos. A mesma coisa acontece com o homem. Um homem que aos 50 anos nunca pagou nada, se ele começar a contribuir com 50, com 65 ele aposenta porque ele terá os 15 anos de contribuição. Então veja, nunca é tarde para começar a contribuir. O importante é você saber quais são as regras e se dá ainda para você contribuir. Então, nós temos aqui 2 exemplos muito claros. Uma mulher com 45 e um homem com 50, que nunca pagaram nada de Previdência Social, podem começar a pagar, que irão se aposentar com, no mínimo, o salário mínimo. Doutor, mas quem nunca pagou, que tem 65 anos? É um pouco mais difícil, né? Se vamos pensar, por exemplo, o custo-benefício. É natural que as pessoas vivem mais do que a expectativa de vida que nós temos. Hoje, a expectativa de vida brasileira é de 73 anos de idade. Então, quando nós fazemos um cálculo que a pessoa está com 65, quer começar a pagar agora,
e ela vai ter um benefício depois de 15 anos, quer dizer, já lá com 80 anos de idade, tecnicamente ela está acima da expectativa de vida. Então significa que ela vai fazer um investimento que ela não irá receber em vida. Mas tem um detalhe, esta é a aposentadoria por tempo de por idade. Agora, imagine essa pessoa que está apta hoje para trabalhar, tem condições de trabalho, não está inválida e começa a contribuir. Depois de 12 meses de contribuição, ou seja, só um ano, e essa pessoa vir a ficar doente, automaticamente tem direito à aposentadoria por invalidez. Né? Então, a pessoa tem que estar muito clara, muito ciente, né, de que as contribuições que se faz muito tarde pode não ser revertida em benefícios programáveis, mas pode garantir um benefício de risco. Então, por exemplo, uma pessoa que é casada, tem 65 anos, o casal não tem nenhuma contribuição. Se ambos começarem a contribuir a 11% do salário mínimo, que dá em torno de R$54 por mês, depois de um mês de contribuição, qualquer um dos dois que vir a falecer, o outro tem direito à pensão por morte. Veja bem, uma única contribuição dá direito à pensão por morte, porque não existe carência para esse tipo de benefício. Então, nós temos que deixar claro isso. Você pode começar a contribuir para ter um benefício por incapacidade ou um benefício por dependente, sabendo que possivelmente você não terá um benefício de aposentadoria por idade. Mas que se serve de consolo, no Sul, no Sudeste, a expectativa de vida não é igual à média nacional de 73. Nós estamos verificando, se você olhar o obituário de jornais da região, você vai verificar que as pessoas estão morrendo com 90, 95, 100 anos de idade. Então, pensando assim, começar a pagar com 65 não é um mau negócio, porque você pode ter um benefício por idade e ainda por cima, se ficar doente ou ter um benefício por risco, você terá garantia para você e para os seus dependentes. Doutor Hilário, muito obrigado pela visita mais uma vez ao nosso programa. É um assunto pertinente, que todo mundo gosta de prestar atenção, gosta de falar, porque todo mundo tem interesse futuramente em se aposentar, acredito eu. E muita gente às vezes não dá muita atenção, não dá muita bola para o assunto, quando é novo, mas vai chegando a idade e vai se preocupando com isso. O senhor tem razão que na juventude as pessoas não pensam muito nisso, vai pensar depois dos 40, né? E aí, quando talvez pode ficar tarde. Quer dizer, nunca é tarde, como o senhor disse, mas acaba ficando um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Muito obrigado pela visita mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Conversamos com o doutor Hilário Bock Júnior. Ele esteve conosco falando sobre aposentadoria aqui no Papo de Redação pela STZ.